Está começando o nosso domingo! Ele foi um dos ícones da TV brasileira, símbolo dos domingos e de atrações polêmicas. Antônio Augusto Moraes Liberato habitou por décadas milhões de lares brasileiros. Era 22 de novembro quando o Gugu morreu aos 60 anos na Flórida, Estados Unidos, depois de um acidente doméstico em que caiu de uma altura de quase 4 metros. No horário de Brasília são 9h09 da noite e neste momento a assessoria do apresentador de TV Augusto Liberato acaba de confirmar a morte de Gugu. Mas mesmo depois da morte, a imagem do Gugu não saiu dos holofotes. A médica Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, entrou na justiça pedindo o reconhecimento da união estável que teria com Gugu. Ela foi deixada de fora do testamento assinado por ele em 2011 e não tem direito a nenhuma parte da fortuna do Gugu, avaliada em R$1 bilhão. O surgimento de outro personagem leva a uma nova reviravolta no processo. O chefe de cozinha Thiago Salvático alegou que teve um relacionamento de 7 anos com Gugu até a morte do apresentador e também entrou na justiça pedindo reconhecimento de união estável. Como funcionam esses pedidos de reconhecimento depois da morte do companheiro? Como a justiça brasileira age nesses processos de casais homoafetivos? E a história de um professor que briga na justiça por uma pensão pela morte do homem com quem viveu por mais de 2 décadas. Eu sou Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. No início de abril, Thiago Salvático protocolou um processo na Justiça em que pedia o reconhecimento de união estável homoafetiva com Gugu para participar da partilha de bens deixados pelo apresentador. As informações que eu passo a descrever aqui foram apuradas pelo site Notícias da TV e estariam no processo de mais de 100 páginas protocolado pelo chefe de cozinha. Thiago afirma que se relacionou por mais de 7 anos com Gugu e que os dois levaram uma vida conjugal por 3 deles. Eles teriam se conhecido em um voo entre São Paulo e Rio quando teriam trocado e-mails. Amor à moda antiga, né? Meses depois, em fevereiro de 2012, portanto, após a assinatura do testamento do Gugu, eles teriam trocado as primeiras mensagens. Passaram a conversar diariamente por telefone e a viajar juntos. O processo traria comprovantes de viagens a mais de 40 destinos ao redor do mundo. Thiago alega que tinha também as senhas dos cartões pessoais do apresentador, além de compartilhar assinaturas de serviços de streaming. Logo depois que o fofoqueiro Léo Dias divulgou as primeiras fotos de Gugu e Thiago, Rose Miriam afirmou por meio do advogado que processaria Dias e todas as pessoas que tentassem, entre aspas, manchar a honra do apresentador, dizendo nas entrelinhas que ser gay ou bi seria algo desonroso. Em meio à batalha judicial e também midiática, Rose e Thiago deram entrevista ao Fantástico da TV Globo. Ele jamais constituiria uma família que não fosse a nossa. O Gugu era muito feliz com a nossa família. Foi uma relação baseada em muito amor. Porque o maior sonho dele seria poder viver em um mundo sem preconceito, sem julgamentos pela orientação sexual e que as pessoas pudessem manifestar livremente o amor. No entanto, na semana passada, em mais uma reviravolta, Thiago desistiu do processo de reconhecimento de união estável pós-morte. Em nota enviada ao Léo Dias, ele apenas alegou razões de foro íntimo. Para entender como funciona o processo de reconhecimento de união estável pós-morte, vou conversar com a advogada e presidente da Comissão Nacional de Direito Homoafetivo e Gênero do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a Maria Berenice Dias. Doutora Maria, primeiramente, qual que é a diferença entre casamento e união estável e o que é levado em conta para o reconhecimento da união estável? Aqui existe assim, pela Constituição Federal, existe casamento e existe união estável. A união estável tem o mesmo status do casamento, só que não é oficializado pelo Estado. A união estável começa com a convivência das pessoas e acaba com o fim da convivência. Não precisa assinar papel nenhum, formalizar, ter contrato, nada. O
Casamento depende, né, de realizar o casamento e depois dissolver o casamento. E assim, para o reconhecimento de uma união que seja estável, a lei exige algumas características, que ela seja pública, contínua, duradoura e com a finalidade de constituir família. A finalidade de constituir família é um elemento bem subjetivo, a saber o que as pessoas estão querendo, né? Então, buscam o reconhecimento da presença desses outros elementos, né? Público, contínuo e duradouro. E é isso, né? É isso que precisa ser comprovado para se reconhecer a existência. Quando as pessoas não reconhecem entre si, né, acabam batendo na porta do judiciário para buscar esse reconhecimento. E para realizar um pedido de reconhecimento de uma união estável homoafetiva pós-morte, existe alguma diferença do pedido de um casal hétero? Com relação às uniões de pessoas do mesmo sexo, o requisito da publicidade, ele não pode ficar sujeito às mesmas regras, à mesma intensidade ou exigência que normalmente se tem nas uniões heterossexuais, que é mais fácil ter a prova da publicidade, porque é um relacionamento público, porque é aceito pela sociedade. Então, tem foto em festa, dançando, em viagem, abraçados, alguém tira foto. Antes da selfie era muito complicado o homossexual ter reconhecido que não tem nada disso. Às vezes não pode nem perante os vizinhos assumir que são uma família, porque os vizinhos repudiam. Nenhum vizinho vai ser testemunha na justiça, não. Então, assim, existe uma diferença de intensidade, que a justiça tem que ser sensível a isso, né? Não dá para exigir a mesma prova ostensiva e ser pública. Mas nem por isso ela deixa de existir. Doutora, uma coisa é o que a lei prevê, outra é como ela é aplicada na prática. Na leitura da senhora, como que a justiça brasileira se comporta em casos de pedidos de união estável entre dois homens ou duas mulheres? Não, o que a gente percebe é que existe um certo grau de preconceito quando é a união de pessoas do mesmo sexo. Que eles têm mais resistência em reconhecer. Isso é uma coisa muito nítida, assim, sabe? É feito umas exigências que não são feitas nas relações heterossexuais. É um reconhecimento de um número menor de uniões homoafetivas do que heteroafetivas. Claro que existe um número maior de uniões heterossexuais do que homo, né? Mas, de qualquer maneira, é mais difícil, porque a prova é mais difícil. E depois, assim, a família também resiste. Tem muita família que não aceita. Então, não tem depoimento da prima, da tia, não sabe? Maria Berenice Dias, muito obrigado pela sua participação aqui no Bendita Geni. Foi justamente o reconhecimento da união estável entre casais homoafetivos que abriu caminho para o casamento gay e lésbico no Brasil. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou 2 ações que reconheceram a união estável de casais formados por homens ou por mulheres. Com base nesse entendimento do STF, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu ainda em 2011 o direito ao casamento, mas foi só em 2013 que o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que obriga todos os cartórios do país a celebrarem casamentos homoafetivos. Já existia o direito, mas não havia a realização dos casamentos em todos os cartórios. Em outras palavras, faz muito pouco tempo que gays, lésbicas e bissexuais conquistaram o direito de casar aqui no Brasil. Mas, mesmo que antes não fosse reconhecida pelo Estado, a existência desses casais já vem de muito mais tempo. Uma época em que a falta de reconhecimento significava estar mais vulnerável. Não poder compartilhar um plano de saúde, ser impedido de visitar a pessoa amada no hospital, não ter direito a uma pensão por morte. O Eudemar de Oliveira viveu com o José por 24 anos. O companheiro dele morreu em 2005, anos antes do reconhecimento do casamento entre 2 homens. O Eudemar tem hoje 64 anos e move um processo contra a união há 14 anos, para ter direito a receber uma pensão, já que o José era aposentado. A gente conversou com ele. « 24 anos, seu Eudemar. Para a gente começar então, eu queria que o senhor contasse como foi e quando foi que começou o relacionamento de vocês. Eu comecei quando eu tinha 18 anos. Eu conheci ele no Rio de Janeiro.
Ele era meu professor. Nessa época, com 18 anos, eu estava fazendo pré-vestibular. Ele era meu professor de história, um puta professor. Então, nós começamos o relacionamento. Daí eu passei na faculdade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Passei em terceiro lugar, com o apoio dele. Fiz minha faculdade, ele me apoiando sempre. Tinha, como todo casal, tem suas discussões. Mas, como dizia meu pai, discussão de casal começa na cama e termina na cama. E é aí que a gente se entende. Minha família toda sempre aceitou, sem preconceito nenhum. Meu pai também. Meu pai só disse uma coisa: seja feliz. E na sua vida, senhor Demar, o que representava o... Como é que o senhor falou que chamava ele mesmo? Ele era Tico. O apelido dele é Tico. O Tico. O que o Tico representava na sua vida? Olha, na minha vida ele foi meu pedestal. Ele foi uma pessoa que me deu muito apoio, como eu também dei apoio a ele. Conseguimos um apartamento, conseguimos casa, só com muito trabalho. Ele era uma pessoa que saía de casa às 5 horas da manhã, voltava quase 11 horas da noite. Trabalhava muito e eu também trabalhando. E nós fomos constituindo nosso patrimônio, nosso carinho, o nosso afeto. Foi pena que chegou o momento que Deus levou meu baixinho. E realmente, é o cara que até hoje eu sinto falta. Já tive outro relacionamento, mas não dá certo. Ele está sempre na minha cabeça. Eu durmo, rezo, acordo pensando nele. Principalmente agora mesmo, tá terrível. Pensando nele o tempo todo, na pessoa que ele era, entendeu? No carinho que ele me dava, no carinho que eu recebia. Infelizmente, foi a vida. O senhor comentou de vocês terem vivido juntos períodos difíceis como a epidemia da AIDS. Queria que o senhor contasse um pouco como é que era viver com o Tico em um contexto que era bem diferente do de agora. Teve um momento de sermos muito reprimidos e o viado tem que morrer. Era o que ele me dizia, viado, tem que morrer. Por quê? Qual o motivo? Por que a pessoa não pode ser feliz? Por que a pessoa não pode viver da maneira que ela quer, com quem ela quer, com o parceiro que ela escolheu? Eu acho que isso é muito importante. A pessoa viver sem magoar ninguém, sem ferir ninguém, sem prejudicar ninguém. Era pecado. Eu acho que não existe pecado quando você ama uma pessoa. Teve uma época que a gente pensou, inclusive, até em adotar uma criança. Entrei em contato com pessoas para tentar essa adoção, mas, infelizmente, a cabeça na época das pessoas era muito curta para conceber. 2 homens criar um menino, 2 homens criar uma menina. Quem seria a mãe dessa menina? Então, era muito curta a cabeça das pessoas. Mas até isso nós queríamos ter feito. Falando um pouco sobre o processo que o senhor move contra a União. O senhor me contou que, com relação aos bens que vocês juntaram ao longo dos 24 anos de convivência, ficou tudo bem porque, embora vocês não fossem casados, porque naquela época não podia, né? O Tico assinou um testamento deixando tudo para o senhor. Agora o senhor foi à justiça, conseguiu o reconhecimento da união estável pós-morte e ainda busca ter esse direito de receber a aposentadoria dele. O que move o senhor? E também até no sentido da persistência, né? Porque já tem 14 anos de espera. Mesmo não sendo reconhecido naquela época, eu queria também fazer o que fosse reconhecido. Porque não é porque éramos 2 homens que a gente não convivia. Convivíamos 24 anos. Não por necessidade, mas sim pelo que eu tenho direito. Não é por necessidade, porque eu trabalho, tenho meu salário, sou professor também, então o que eu ganho dá para eu viver muito bem, não pago aluguel. Então, para mim, esse dinheiro só vai vir de uma maneira de reconhecimento que eu tenho direito. E quando eu receber esse dinheiro, eu vou pensar assim agora sim, eu fui aceito na sociedade como homossexual.
Eudemar de Oliveira, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. O senhor contou que o processo já está nos finalmente, né? Então, a gente espera que tudo se resolva logo. Um abraço pro senhor. Até mais, garoto. Tchau. E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto independente de podcast, newsletter e vídeo voltado à comunidade LGBT+. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minha, @Bruno_Nomura. Usamos áudios de TV Globo e SBT. Agradecimentos especiais ao Murilo Bueno e a todos os meus amigos que ouviram este episódio antes de ir ao ar e deram seus palpites. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Links no nosso site, onde você também pode assinar a nossa newsletter e receber os principais fatos do universo LGBT+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça. benditageni.com. Você, empresa, quer patrocinar a gente? Entre em contato. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais.